Hoje em dia traz agora uma história de superação de um menino pernambucano que sonhou em ser médico. Inspirado e apoiado pela família, ele conquistou vaga na universidade pública. Mas ainda na comemoração da aprovação no vestibular, ele sofreu um grave acidente. E com resiliência e o incansável estímulo da mãe, o jovem travou uma luta contra os limites trazidos pela tragédia. E agora, passados 2 anos, o futuro doutor está prestes a retomar a jornada rumo aí ao diploma e ao jaleco, como mostra a reportagem de Gabriela França. Este é Herbert Vinícius, um jovem de 21 anos que desde a infância carrega o sonho de ser médico. A minha avó, ela teve uma doença degenerativa do sistema nervoso, e o meu avô, ele também teve AVC, então a minha curiosidade sobre o corpo humano surgiu daí. Eu sempre quis resolver para evitar que acontecesse com pessoas. Claro, minha mãe, como é enfermeira e trabalha na área de saúde, eu sempre olhava para ela com aqueles olhos de encantado, né? Minha mãe chegava e saía com aquela roupa branca e eu, caraca. A mãe apoiou a decisão do filho, deixando claro que era preciso dedicação. Eu não tinha como pagar um curso de medicina, né? Então, ele sabia que tinha que ser ou pública ou não fazer outro curso. Então, ele disse assim, eu vou ficar esse ano 2023 focado em passar em medicina na Federal. Se eu não passar, aí eu vou arrumar um emprego. Eu fiz o Enem em Pernambuco. Quando ela viu as notas, né, a quantidade de acertos, ela falou assim, cara, você vai passar? Eu falei, mãe, eu não sei se eu vou passar. Eu vou para São Paulo tentar fazer provas lá também, porque medicina é um curso muito concorrido. Então, eu vou tentar em todo o canto que eu posso. Herbert prestou 2 dos principais e mais concorridos vestibulares de São Paulo. A FUVEST, com o objetivo de estudar na USP, e a prova da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Saí muito bem, consegui a classificação para a segunda etapa, né, para a segunda fase das 2 provas. E cheguei a fazer a segunda fase da FUVEST. Eu saí da prova com aquela sensação, poxa, consegui, deu bom. E daí eu falei pro meu tio ficou muito feliz comigo, ele saiu para passear comigo. Foi quando um acidente grave na rodovia Anchieta, que liga a capital ao litoral paulista, mudou o rumo da história do jovem. Já estava voltando para casa, né? Teve uma tentativa de assalto. O meu tio foi acelerar o carro para tentar se evadir da situação e acabou perdendo o controle do carro quando foi fazer uma curva. Acabou capotando algumas vezes. Eu estava no banco de trás, estava comemorando, então estava infelizmente sem cinto. Relatos que minha mãe recebeu dos bombeiros quando foram conversar com ela, eles ficaram muito surpresos que eu ainda estava vivo, porque eu me encontrava embaixo do banco do motorista com as minhas pernas nos meus ombros. Herbert teve traumatismo craniano, lesão medular, fraturou a coluna e todas as costelas. Foram 2 meses de internação e ao lado dele, o tempo todo, estava a mãe, Rosilda. Quando recebeu a notícia, ela estava de plantão no hospital onde trabalha e logo viajou para São Paulo, sem imaginar que não teria a data marcada para voltar. Quando o médico saiu do centro cirúrgico que falou comigo, olha, mãe, só tem ele, meus pêsames. Eu assim, poderia ser que tivesse morrido, poderia. Aí eu disse assim, mas ele morreu, ele disse, ele está muito grave, ele não vai sair. Então, para mim, ele não estava morto. Se eu cheguei até ali, é porque ele não ia morrer ali agora, naquele momento, entendeu? Então, eu sempre confiei nisso. Depois de 15 dias na UTI, Rosilda decidiu contar para a avó do jovem o que havia acontecido. Muito apegada a ele, ele dormia com ela, tocava violão para ela dormir. Pra continuar, Jesus é a calmaria. Um neto muito amado. Nesse dia que eu falei para ela, ela infartou e ela veio a falecer subitamente. Era muita coisa para eu achar que eu não daria conta. Eu tinha que dar conta. Por exemplo, eu fui em Recife e voltei. Só fui enterrar minha mãe e voltei, deu 1 hora. E até hoje não voltei mais lá. A vida passou a ser em função da recuperação do filho. Consegui alugar um lugar para meu filho ficar comigo, porque ele não tinha como voltar para Recife, não tem como pegar avião. Ele ficou 6 meses sem um osso na cabeça. Por mais que eu quisesse voltar, não tinha como voltar.
Quando saiu do hospital, Herbert passou a receber atendimento no Centro de Reabilitação Luci Montoro, na região sul de São Paulo. O Herbert chegou aqui com bastante dependência, com uma paraplegia, com poucas perspectivas. Você via que ele estava bem afetado funcionalmente. Como é que ele está hoje? Depois de diversas intervenções, uma quantidade enorme de médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, neuromodulação e muita pesquisa, ele tem algum movimento nas pernas, ele já tem uma independência total. Herbert estava escrevendo uma história digna de um final feliz. Estava em São Paulo, prestes a realizar um sonho. No meio do caminho, um acidente, que até fez o jovem pensar em desistir do jaleco. Mas ele seguiu firme. E hoje, ele volta para Recife para continuar escrevendo o capítulo que ficou interrompido por quase 2 anos. Iniciar o curso de medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi aprovado no dia 20 de janeiro de 2023, quando ainda estava na UTI. A vaga foi mantida pela universidade e na próxima segunda, lá estará ele em sala de aula, pronto para se tornar o Dr. Herbert Vinícius. Eu acho que representa uma conquista, uma vitória, porque mesmo depois da minha vida e da vida da minha mãe ficar de ponta cabeça e ser sacudida algumas vezes, a gente conseguiu se estabilizar, se organizar e voltar para a minha terra, onde eu vou poder dar início e continuidade ao meu curso. Eu vejo que eu consegui fazer o que eu queria, que ele se conscientizasse, que a cadeira é um instrumento que leva ele onde ele quiser ir. Ele pode ser o que ele quiser ser ainda na cadeira de rodas, nada muda. Eu vou estar lá vendo meu filho de jaleco, aplaudindo ele na primeira fila, com muito orgulho dele. Herbert sabe que o jaleco, que um dia irá vestir, não será uma simples peça de roupa, e sim um símbolo de superação e da torcida de quem tanto o ama e o amou na vida. A primeira pessoa que eu vou pensar vai ser na minha mãe, quando eu me formar assim. Mas também tem uma segunda pessoa que eu sei que vai estar comigo, pelo menos em pensamento, que é a minha avó. A minha avó, quando eu cuidava dela, ela brincava comigo: meu filho, você vai ser médico, é? Você vai ser doutor Herbert? Aí eu falava: eu vou tentar, avó. E eu tenho certeza que vai estar a minha mãe comigo e a minha avó vai estar com a gente. Tenho certeza. Parabéns à Universidade Federal de Pernambuco, que entendeu a condição do Herbert após o acidente e manteve por 2 anos a vaga para que ele pudesse seguir com o sonho de cursar medicina. Herbert, boa viagem, vá com Deus, muito sucesso na sua vida. Rosilda, mãe, olha, que resiliência, que força, que exemplo para o seu filho. A gente fica muito emocionado de poder contar essa história e compartilhar isso com todo mundo que nos acompanha. É ou não é, Renata? Sem dúvida, é uma dupla, não, é um trio imbatível, né? Que a vovó tá ali sempre.